Antes de começar este novo dia. Antes de correr para cumprir todas as responsabilidades que o esperam. Pare por alguns instantes. Acalme o seu coração. Agora permita que eu faça uma pergunta. Se Deus olhasse apenas para a maneira como você trata as pessoas, o que ele encontraria em seu coração? É uma pergunta que nos faz refletir. Porque quase todos nós começamos o dia pedindo alguma coisa. Mas o Salmo 41 começa de uma forma surpreendente. Davi fala sobre misericórdia. Ele declara: Bem-aventurado aquele que acode ao necessitado, o Senhor o livrará no dia do mal. Que palavra poderosa! Deus está nos mostrando que existe uma ligação profunda entre um coração que aprende a amar e um coração que experimenta seu cuidado. Talvez hoje você tenha chegado a esta oração precisando de uma resposta. E Deus quer responder. Mas talvez Ele também queira transformar algo dentro de você. Porque os maiores milagres nem sempre acontecem ao nosso redor. Muitas vezes eles começam dentro do nosso coração. Vivemos em uma sociedade que costuma medir o sucesso pelas conquistas. Mas Deus apresenta uma medida completamente diferente. Ele chama de bem-aventurado. Não quem acumula, mas quem reparte. Isso é profundamente contracultural. Porque é fácil olhar apenas para os próprios problemas. Mesmo assim, Deus nos convida a levantar os olhos e enxergar quem está ao nosso lado. Talvez exista alguém perto de você precisando apenas de uma palavra de esperança. Nunca subestime o poder de um coração disposto a amar. Às vezes, aquilo que para você parece pequeno é exatamente a resposta de oração que outra pessoa estava esperando. Existe uma característica muito bonita nas pessoas que passaram por grandes lutas. Elas costumam desenvolver mais sensibilidade. Quem já chorou reconhece mais facilmente as lágrimas dos outros. Talvez Deus tenha permitido algumas das batalhas que você enfrentou justamente para tornar seu coração mais parecido com o dele. Não porque ele desejasse seu sofrimento, mas porque decidiu transformar sua dor em fonte de consolo para outras pessoas. O apóstolo Paulo escreveu que Deus nos consola para que também possamos consolar. Essa verdade aparece de maneira prática no Salmo 41. Quem recebe misericórdia aprende a oferecer misericórdia. Quem experimenta o cuidado de Deus passa a cuidar das pessoas. E esse ciclo transforma vidas. Mas existe outro lado dessa mensagem. Há dias em que somos nós quem precisa de ajuda. O corpo enfraquece. A esperança diminui. As preocupações aumentam. Davi conheceu exatamente esse sentimento. Ao longo do Salmo, ele fala sobre enfermidade, perseguição e tristeza. Ele sabia o que era sentir-se vulnerável. Talvez você também esteja vivendo algo parecido. Você sempre foi a pessoa que ajudava os outros. Mas agora é você quem precisa de forças. Se esse é o seu caso, quero lembrar uma verdade maravilhosa. O Deus que nos chama para cuidar do próximo também cuida de nós. Ele nunca pede algo sem antes derramar graça suficiente sobre seus filhos. O Senhor conhece exatamente o peso que você está carregando. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas fazem o bem apenas quando podem ser vistas. Mas Deus observa aquilo que acontece longe dos aplausos. Ele vê a oração silenciosa. A oferta feita com amor. O perdão concedido em segredo. A visita ao enfermo. A palavra de encorajamento enviada no momento certo. O cuidado com quem não pode retribuir. Nada disso passa despercebido aos olhos do Senhor. Talvez ninguém agradeça. Talvez ninguém reconheça. Mas Deus conhece cada gesto de amor. E sua recompensa nunca falha. Isso não significa que fazemos o bem para receber algo em troca. Fazemos o bem porque fomos alcançados pela misericórdia de Deus. E quem foi transformado pelo amor do Senhor naturalmente aprende a amar. Existe uma verdade que une todas as pessoas. Todos nós precisamos de misericórdia. Há quem precise de cura. Há quem precise de perdão. Há quem precise de direção.
Há quem precise de forças para continuar. E existe apenas um lugar onde todas essas necessidades encontram resposta: na presença de Deus. É por isso que esta oração da manhã não é apenas um momento para pedir bênçãos. É um encontro com o Pai. É o momento em que reconhecemos nossa dependência dele. E também permitimos que ele molde nosso caráter para vivermos como filhos que refletem seu amor. Porque um coração cheio da presença de Deus inevitavelmente se torna um coração cheio de misericórdia. Se hoje você deseja pedir a Deus um coração mais parecido com o dele, deixe o seu like neste momento. Assim, esta oração poderá alcançar outras pessoas que também precisam ser fortalecidas pela palavra de Deus. E escreva nos comentários: pessoa com as mãos postas: Senhor, faça de mim um instrumento do teu amor. Essa simples declaração pode inspirar alguém que está passando por um momento difícil e precisa lembrar que Deus continua agindo por meio de pessoas dispostas a amar. Agora, entregue ao Senhor suas preocupações. Pai, hoje queremos fazer nossa oração inspirada no Salmo 41. Queremos aprender a viver com um coração semelhante ao teu. Um coração que estende a mão. Um coração que enxerga a dor do próximo. Sabemos que, muitas vezes, estamos tão preocupados com nossos próprios problemas que deixamos de perceber as necessidades de quem está ao nosso lado. Perdoa-nos por isso. Ensina-nos a olhar as pessoas com os teus olhos. Dá-nos sensibilidade para perceber quem precisa de uma palavra de esperança. Faz de nós instrumentos da tua paz. Pai. O Salmo 41 também nos lembra que Davi conheceu a dor da traição. Ele sofreu ao perceber que pessoas em quem confiava se levantaram contra ele. Senhor, derrama o teu bálsamo sobre nossas feridas. Não permitas que a amargura encontre morada em nosso coração. Liberta-nos do peso do ressentimento. Enche nosso coração com a paz que somente o Senhor pode oferecer. Obrigado porque, quando estendemos a mão para alguém, descobrimos que tu já estavas sustentando a nossa. Oramos assim, com fé e esperança. Em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrarmos esta oração, quero deixar uma imagem em seu coração. Imagine uma vela acesa em um ambiente completamente escuro. Ela não faz barulho. Não chama atenção para si. Mas sua pequena chama muda completamente o ambiente ao redor. Assim também acontece com quem vive guiado pela misericórdia de Deus. Tenha um dia abençoado. Caminhe em paz. E lembre-se, quem semeia a misericórdia espalha a luz de Deus por onde passa. Deus te abençoe.